Você sabia que muitas das coisas que você utiliza, o Waze, o GPS, muitos softwares e vacinas também que foram benéficas, né? E são até hoje, na área da agricultura e tantas outras coisas, você e eu somos beneficiados por meio de invenções e descobertas feitas por judeus? Pois é. E o programa de hoje nós vamos falar justamente sobre isso, sobre ciência e tecnologia em Israel. E para falar sobre este tema tão presente na nossa vida, né, e tão importante para a humanidade, nós estamos aqui com o Miguel Nikolaevski. Tema, Miguel, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no Israel para Jesus. Muito obrigado você e vocês no programa Israel com Jesus e também do Instituto Tzadik. É uma bênção poder estar aqui e compartilhar com vocês as informações que eu tenho. Eu tenho certeza que vamos trazer algumas inovações aqui a respeito desse assunto. Muito bem. Para quem não conhece, o Miguel ele é pastor, professor de hebraico bíblico e moderno, geografia e história de Israel, estudou no Israel College Bible em Jerusalém, é um profundo pesquisador nas áreas bíblicas e arqueológica, palestrante internacional, escritor, diretor do portal Café Torá e CEO da Israel Agency, Agência de Israel. Além, né, de todo este currículo, o Miguel também, né, desde 97, cursou programação de sistema e software na faculdade de Rama, no norte de Israel, e multimídia, filial da Apple também, em Haifa, também em Israel. Em 1999, começou a trabalhar no setor de tecnologia, passando por grandes empresas e foi diretor também de equipe multinacional e também na área de ensino, lecionou multimídia na faculdade em Bnei Brak, é isso mesmo, Bnei Brak? Bnei Brak. Em Israel. Então a gente vê que é alguém muito ligado, um estudioso, professor na área de tecnologia, e eu acredito que nós vamos ter um conteúdo rico aí nesse programa de hoje. Miguel, é claro que a expertise tecnológica não é um privilégio apenas de judeus, né? Outros povos, né, países, né, têm desenvolvido grandes invenções e descobertas científicas. Mas o que faz de Israel ser o país mais inovador do mundo? É interessante essa pergunta porque muita gente me faz essa pergunta. Eu acredito que essa pergunta está relacionada a alguns fatores ligados ao povo judeu e à nação de Israel juntos. E esses fatores juntos cooperam para que a nação de Israel seja extremamente inovadora. Vamos começar apenas com alguns fatores, mas pensem que existem muitas outras equações aí nesse antro para definir a liderança de Israel no setor de inovação. O primeiro fator é que, durante esses 2000 anos de história do povo judeu na diáspora, o povo judeu desenvolveu aí a crítica bíblica, né? A crítica bíblica através do Talmud, da Mishnah, é um debate entre rabinos, entre pensantes no meio judeu sobre como aplicar a lei não estando na terra de Israel. Então, isso gerou muito a investigação bíblica. E esta ideia de investigar o texto, de questionar o texto, esta ideia de perguntar mais do que responder, é uma ideia que está enraizada na cultura judaica e leva aí o jovem israelense, o jovem judeu, a também questionar muito na área tecnológica e através do questionamento, chegar a diversas conclusões. Então, esse é o primeiro grande fator que eu vejo, é um fator cultural que foi desenvolvido ao longo da história da diáspora judaica. Outro fator muito interessante é a questão de que o debate é uma coisa comum nas sinagogas desde a época de Jesus e antes mesmo da época de Jesus. Não é como em uma igreja que vai lá uma pessoa na frente e faz uma pregação. Nas sinagogas o costume é debater. Alguém fala uma coisa e outra fala outra coisa e outra acrescenta. Isso gera uma interação dentro aí do setor religioso, mas essa interação existe mesmo nas escolas israelenses. Há muito debate dentro das escolas israelenses, o que leva a
as comunidades e as pessoas a terem uma cabeça mais pensante, mais tolerante e mais criativa, no sentido, vamos aí subir os assuntos e tentar, através dessa nuvem de informação, deixar abaixar e colher os frutos que caíram da árvore. Então, eu acho que esse é o segundo fator. E o terceiro fator que nós temos aí é a questão do investimento. O investimento na área de educação em Israel é talvez um dos maiores do mundo. A qualidade de ensino é muito grande. O ensino, as escolas são privadas, porém a boa parte da verba vem do governo. E isso aí gera também uma qualidade no aprendizado. O jovem israelense, ele é exposto à tecnologia ainda no primário. Ele é levado a ler livros desde o primário até o ginásio, o segundo grau, a fazer resumos de livros, a interagir, a fazer atividades conjuntas. Isso aí leva a pessoa a ter mais acesso à tecnologia, mais acesso à cooperação. E nós temos um quarto fator que eu costumo dizer que é a solidariedade judaica. Ora, o povo de Israel viveu sozinho através da diáspora e isso fez com que cada um se importasse com o outro, cada um ajudasse o outro, e isso se revela também no setor tecnológico. Apesar da competição grande que nós temos dentro de empresas tecnológicas, há também muito suporte, muito apoio entre as equipes e dentro das equipes. Isso faz com que a tolerância e a interação aumente aí, o cruzamento de informações, e essas informações estimulam também a criatividade, ao pensamento, e aí novas tecnologias vão surgindo a cada dia. Interessante, né? Essa exposição cedo, né? As questões da ciência, da tecnologia, o incentivo, né, pelo estudo e também o investimento, né? Como você mesmo disse, um país que investe, né? E essa tecnologia ela está presente em várias áreas da vida, né? Questão da medicina, questão da agricultura, questão de segurança. E isso não é algo que fica apenas restrito ao país, né? Mas Israel exporta isso também para outros países, né? Israel não somente exporta isso para outros países, como Israel também ajuda os árabes dentro de Israel e fora de Israel, ali nos palestinos, os jordanianos, todos os povos ali da região, inclusive o Egito, gozam de suporte tecnológico de Israel, e os palestinos também gozam aí dessa interação com o mercado tecnológico de Israel. Existem boas empresas palestinas hoje que vivem prestando serviço para boas empresas israelenses. Em Israel, por exemplo, os jovens árabes israelenses estão cada vez mais envolvidos com a tecnologia. Eu conheço alguns, inclusive, que são diretores tecnológicos, que são árabes. Isso a gente vê que a tecnologia também ajuda aí na integração social de duas sociedades que são completamente diferentes. Muito bem, eu não falei aqui no início do programa, né? O Miguel, ele não é apenas alguém que foi para Israel, passou alguns anos, estudou e retornou. Não, ele mora em Israel há mais de 20 anos, né? Então, estudou na área de tecnologia, trabalha na área de tecnologia e vive também lá. Então, é alguém que tem condições mesmo de falar a respeito do que nós estamos conversando aqui no programa de hoje. Também é importante você falar a respeito de que estas invenções, a tecnologia produzida por Israel, ela é também servida para árabes, porque muitas vezes chega para nós muita informação distorcida em relação os judeus e os árabes, né? Então, até os árabes são favorecidos, né, em relação a isso, né? Com certeza. Hoje, em qualquer empresa israelense, é muito comum ver cidadãos israelenses árabes trabalhando como engenheiros, desenvolvedores, diretores de marketing e assim por diante. Então, isso é uma coisa comum. Existe um outro fator que eu esqueci de mencionar, que ajuda muito Israel. Israel é um país de imigrantes, ou seja, nós temos dentro de Israel gente que veio da Noruega, gente que veio da Nova Zelândia, gente que veio dos Estados Unidos, da China, da Suíça, da Itália, do Brasil. Essa salada de maionese cultural e linguística traz também aí mais qualidade
de pensamento, um pensamento mais diversificado, onde cada cultura, cada pessoa com cada cultura, com cada conhecimento que veio de cada canto do mundo, ajuda também a desenvolver coisas que, às vezes, beneficiam todas as culturas do mundo. Daqui a pouco eu posso falar sobre algumas tecnologias que são muito comuns aí em diversos lugares, e muita gente não sabe que, na realidade, foram desenvolvidas no Estado de Israel. Interessante, né? Então esse agregado, né, de conhecimento, a diáspora, né, contribui com isso, né? De uma certa forma, o Senhor transforma em bênção uma situação anterior desagradável, né, com a diáspora, mas ao mesmo tempo, né, judeus passando dispersos por várias partes do mundo, foi agregando conhecimentos e culturas dos povos e traz um agregado e desenvolve tudo aquilo que, como você disse, né, judeus de várias partes do mundo, conhecimento de outras culturas. O que você poderia citar aí de interessante para nós, né, em diversas áreas aí de invenções e tecnologia israelense? Uma das coisas mais interessantes que foram criadas no Estado de Israel é a ressonância magnética, por exemplo. Hoje, se você quiser fazer um exame praticamente completo na área medicinal, a ressonância magnética, tecnologia israelense foi desenvolvida na região de Haifa por uma empresa chamada Elsint, e essa empresa, posteriormente, com o equipamento já desenvolvido, foi comprada pela General Electric. Então, se você for em qualquer lugar do mundo e ver hoje os aparelhos de MRI, que é a ressonância magnética, você vai ver que ele está escrito General Electric, mas a verdade é que eles são construídos, testados na região de Haifa, na região industrial de Haifa. Nós temos também, por exemplo, tomografia computadorizada, também são aparelhos na área medicinal que foram desenvolvidos em Israel. Temos também aparelhos de cirurgia em laser, cirurgia estética, desenvolvidos por uma empresa chamada Elsint, na região de Yokneam, não muito distante também de Haifa, e hoje esse tipo de tecnologia de cirurgia estética está espalhada por todo o mundo. Então, são coisas que a gente vê na área de medicina, mas temos também, obviamente, na área de tecnologia de computadores, por exemplo, sistemas como Windows ou até mesmo como Mac, parte dos componentes daquilo que nós utilizamos foram desenvolvidos em Israel. A Intel tem vários centros de desenvolvimento em Israel e, se não me engano, o maior centro de desenvolvimento tecnológico da Intel fora dos Estados Unidos está na cidade de Kiryat Gat, no sul de Israel. Você trabalhou em Haifa numa filial da Apple. Não, estudei ali. Você estudou? Isso. Você estudou. E agora você mencionou mais uma vez Haifa como também área de desenvolvimento. Uma área de desenvolvimento. Haifa é o local, é a cidade onde está concentrada o desenvolvimento, a tecnologia em Israel? Na realidade, se você hoje olhar um mapa tecnológico de Israel, você vai descobrir que Israel inteiro é como um Silicon Valley. Ou seja, você tem empresas de tecnologia junto à fronteira com o Líbano, na Alta Galileia, mas você tem também empresas de tecnologia na cidade de Beersheba, no sul de Israel. O país inteiro está repleto de centros tecnológicos. Toda cidade grande, ou melhor, toda cidade média, cidade com 50 mil habitantes para cima, em Israel, tem um centro tecnológico. A minha cidade tem 100 mil habitantes, tem um centro tecnológico. A cidade de Beersheba tem 200 mil habitantes, tem um centro tecnológico. Haifa tem 400 mil habitantes, tem um centro tecnológico. Cidades, às vezes, 50, 100 mil habitantes já têm centros tecnológicos. Então, eu trabalhei na região de Haifa, porque eu cheguei no país na região de Haifa, mas existem praticamente centros tecnológicos nas principais centros urbanos do país. Nós estamos falando de mais de 100 centros tecnológicos em Israel. Puxa. Nós podemos ter também centros de desenvolvimento de empresas como a IBM, como a Intel. Não é apenas um centro no país, são às vezes 5 centros de desenvolvimento, 6, 7, 8, às vezes 10 centros de desenvolvimento. Inclusive, a Intel, um dos maiores centros de desenvolvimento da Intel, além de Kiryat Gat, é em Jerusalém. As pessoas entram em Jerusalém, vão a Jerusalém, veem as muralhas, veem aquela coisa linda, mas não sabem que em Jerusalém existem polos tecnológicos. Israel investiu muito nisso e talvez por causa desse Silicon Valley israelense ser tão amplo, aí o país se destaca com a inovação. Muito bem.
E eu queria que você até falasse um pouco também em relação à agricultura, né? Porque quando nós vamos para Israel, a gente vê assim um local aparentemente árido, seco, e você vê uma plantação, uma vegetação, e pude ver o sistema, por exemplo, de gotejamento, né? Que é uma forma mais eficaz do que muitos outros sistemas, né? Até na agricultura, na questão da alimentação também. Israel tem esse desenvolvimento interessante, né? Uma das coisas que a gente aprende de uma forma geral é que toda crise ela gera oportunidade. O povo de Israel, quando chega na sua terra há 100 anos atrás, no final do século XIX, começo do século XX, o país é árido, quase não tem árvores e precisa agora desenvolver a agricultura. A agricultura começou muito rude, né? Mas conforme a população ia crescendo judaica, nós temos aí famílias europeias, como a família de Rothschild e a família Hirsch, investiram aí em técnicos vindos da Europa, engenheiros, agrônomos, junto com os judeus, começaram a desenvolver a agricultura do país. E, obviamente, conforme a agricultura vai crescendo, a necessidade de quê? De mais água. Um país que tem problemas com água tem necessidade de mais água. Então, a cabeça pensante tem que começar a trabalhar no sentido de como vamos fazer para economizar mais água e mesmo assim manter a agricultura. Então surge aí a ideia da irrigação por gotejamento. A irrigação por gotejamento hoje em Israel é simplesmente fabulosa. Não existe lugar onde não existe irrigação por gotejamento, inclusive nos jardins em frente à minha casa, são irrigações por gotejamento. Não só Israel foi beneficiado com isso, obviamente isso preservou muita água do país, mas também Israel acabou exportando. Esse gotejamento chegou ao Brasil, por exemplo. No Nordeste, hoje, trabalha com gotejamento. Israel também exportou essa tecnologia lá para a Arábia, para a Jordânia, para o Egito. Para a Arábia chegou através, obviamente, do Egito ou da Jordânia, porque eles não têm relações diplomáticas diretas e declaradas, mas realmente o gotejamento se espalhou pelo mundo inteiro e hoje nós temos aí Israel como um potencial agrícola muito grande. Se você come tâmaras, hoje em dia a principal tâmara que se come é a majul, uma tâmara grande, macia e deliciosa. Fique sabendo que 60% do mercado mundial de tâmaras é produzido lá no estado de Israel, um país pequeno que conseguiu superar até mesmo as grandes plantações da Califórnia e do Marrocos. Hoje Israel é o maior produtor de tâmaras majul do mundo. Interessante. Então, a humanidade, né, outros países também são beneficiados, né, com a tecnologia israelense, mas também a tecnologia também ela é desenvolvida para a própria segurança, né? Talvez você não possa falar muita coisa aqui, porque aí é questão de segurança, mas se você puder falar um pouquinho também, né? O Miguel trabalhou, inclusive desenvolveu softwares, né? Trabalhou na questão da tecnologia para a polícia de Israel, mas do que você pode falar a respeito também da segurança, né? Por exemplo, é muito conhecido para nós aqui aquele sistema de proteção dos mísseis, por exemplo, né? Quando há um ataque inimigo e talvez tantas outras questões importantes, afinal de contas, o país precisa de segurança, precisa se defender, né? Eu quero propositalmente começar pela segurança mais básica em Israel, a segurança da água. Boa parte das guerras do Oriente Médio, elas se devem ao controle da água. Então, Israel desenvolveu o programa de dessalinização da água. Desde os anos 60, a primeira usina foi construída em Eilat, foi testada, foi aprovada, a tecnologia melhorou e hoje Israel é um dos países que mais exporta a construção de usinas de dessalinização no mundo, inclusive no Nordeste. Existem lugares que têm usina de dessalinização, cuja tecnologia é israelense. Hoje, essas usinas estão indo para todos os lugares, tanto para a Arábia quanto para a Jordânia e outros países que estão tendo problema com a água. A água é retirada do mar, ela é dessalinizada e utilizada na agricultura. Hoje, 90% das torneiras em Israel são alimentadas pela água do mar Mediterrâneo dessalinizada. Então, a segurança da água e do controle da água melhorou muito. Isso também permitiu ao Estado de Israel não retirar muita água do Mar da Galileia, que estava com o nível baixando e correndo o risco de se tornar um novo mar morto. Agora, em termos de segurança, nós temos aí o domo de ferro, que é o sistema mais avançado do mundo em defesa aérea. Para vocês terem uma ideia, o domo de ferro, que começou operacionalmente com 75% de acertos,
chegou na última batalha aí contra Gaza, né, contra o Jihad de Gaza, a 95% de acertos. Nenhum outro sistema no mundo tem esse tipo de precisão. E nós estamos aí diante de uma nova tecnologia, que eu posso falar aqui, não tem problema, não tem censura, será o abate de mísseis através de laser, que está sendo desenvolvido pelo Estado de Israel. Só antes, para você dar continuidade, desculpa te cortar, para falar sobre esse abate, como é que funciona o Domo de Ferro? O Domo de Ferro é uma tecnologia muito interessante porque ele trabalha com um radar. Esse radar é conectado a mísseis e o radar ele mapeia todo o Estado de Israel, ele calcula a velocidade e a rota do míssil e a localização onde o míssil deverá cair. Caso a localização onde o míssil deverá cair seja numa área aberta que não leva perigo ao cidadão, nenhum míssil é disparado. Caso a rota deste míssil, mais a velocidade, demonstra que ele vai cair numa área urbana, então o Domo de Ferro lança um outro míssil, que a gente chama um antimíssil, e este antimíssil abre uma ogiva, e nele tem dezenas de outros mísseis pequenos, e um desses mísseis pequenos vai atrás daquele projétil que foi disparado pelo grupo terrorista, destruindo. Então, às vezes, a gente vê explosões, as explosões não são necessariamente do míssil lançado pelo Hamas, mas sim do antimíssil lançado por Israel. E esse a laser? E a laser é um programa novo, já foi desenvolvido, já chegou a quase 100% de precisão. Esse projeto está sendo financiado também pelo governo americano, que tem interesse nessa tecnologia. Afinal de contas, o exército americano também está na frente aí em diversos lugares no mundo. Esse tipo de defesa é extremamente eficaz e de baixo custo. Enquanto um projétil do Domo de Ferro custa $50 mil, no caso aí, o custo de lançar um feixe de laser é praticamente zero, o que vai permitir uma defesa muito mais eficaz, muito mais precisa e de baixo custo do que o Domo de Ferro. Como sempre, a gente entende que também está relacionado à solidariedade judaica, à cultura judaica, ao valor da vida. Israel está sempre disposto a investir milhões e milhões de dólares para salvar uma vida. Porque, a gente lembra a descrição ali no Talmud, quem salva uma vida, salva um mundo inteiro. Muito bem. Chegando para o final do nosso programa, uma última pergunta aqui, Miguel. O porquê do termo milagre tecnológico e o que tudo isso tem a ver com a santificação da vida? O milagre tecnológico é uma coisa assim que a gente pode ver em Israel diariamente. Nós temos aí, eu costumo dizer, um pé há 3.000 anos atrás, na época de Davi, de Salomão, de Abraão, e nós temos aí o outro pé daqui a 1.000 anos. Os israelenses não estão preocupados com tecnologias que nós vamos usar amanhã. Eles estão preocupados com tecnologias que a gente vai usar daqui a 10, 20, 100 anos. Para quê? Para poder tornar a vida melhor. No aspecto humano, poder prolongar a vida, poder tornar a velhice com melhor qualidade e, ao mesmo tempo, beneficiar outras populações. Existem hoje grupos de israelenses servindo na África, tirando água através de uma tecnologia simples que usa diferenciação de temperatura para produzir água. Eles estão implantando também energia solar nas casas dos africanos em projetos desenvolvidos por israelenses. Existe até um projeto que se chama iAfrica, quer dizer, Israel África, que é uma organização que trata de trazer tecnologia para a África, porque a visão de Israel a tecnologia ela é uma dádiva divina, mas ela é uma dádiva divina não somente para enriquecermos, mas também para abençoarmos, porque se a população passa fome, miséria, ela pega em armas, e aí isso gera conflitos, guerras e destruição. Se as pessoas tiverem como viver dignamente, as pessoas não buscarão as armas, não buscarão os conflitos, e milhões de vidas serão poupadas. Tem muito a ver com a santificação, tem muito a ver com a santificação também a produção de material tecnológico na área medicinal. Nós temos aí tecnologia que salva vidas no trânsito, como o Mobileye,
que é um sistema que hoje praticamente está em todos os carros. Se você, lá em Israel, sair da faixa e tem um carro próximo a você, apita um negócio dentro do carro, avisando, você está saindo da faixa. Se você está se aproximando demais do veículo da frente, você também tem um sinalizador que diz que você está próximo demais do carro da frente, você pode causar um acidente. Em Israel, está se utilizando a tecnologia para poupar vidas, evitar acidentes e, com isso, fazer com que as pessoas sejam mais felizes, menos preocupadas e vivam uma vida melhor. Muito bem. O Miguel é um judeu messiânico, um judeu que crê em Yeshua, em Jesus, como Messias, como Salvador. No programa passado, ele contou sobre o seu testemunho pessoal, de testemunho, ele juntamente com a sua família em Israel. É alguém que trabalha, como vimos hoje, na área de tecnologia. E também, como eu disse no início, na apresentação, o Miguel ele é diretor do portal Café Torá. E eu queria que, nesse final, agora aqui, Miguel, você pudesse falar um pouquinho também a respeito desta plataforma, aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do trabalho que você desenvolve, o que vocês têm para oferecer também, no sentido de ensino, pelas redes sociais, e também os seus contatos. Você tem espaço agora para poder se comunicar dessa maneira com aqueles que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse convite, foi uma bênção para mim. Em segundo lugar, dizer que o nosso site cafetorá.com tem lá os links para as redes sociais, para o Facebook, para o YouTube e para o Instagram. Se você quiser nos achar em todos eles, você simplesmente escreve Café Torá com H no final e você nos achará. Além disso, nós temos os cursos online de geografia, arqueologia, temos aí também hebraico e hebraico bíblico. Se você quiser aprender mais sobre isso, nós oferecemos cursos online nessa área. Se você quiser fazer alguma contribuição para o nosso site, também pode fazê-lo ali. E eu quero também fazer um desafio aí, investir num novo projeto que eu estou para começar, que se chama a Bíblia, como é que se diz? Guia da Bíblia, onde nós teremos aí um aplicativo pela web, onde você poderá ir a cada lugar de Israel com um clique e saber o que aconteceu em cada lugar, ver um vídeo sobre cada lugar que nós temos produzido, acessar um artigo sobre isso, um artigo mais acadêmico. Enfim, é verdadeiramente um guia da Bíblia que estará relacionado com o texto bíblico, o local, o mapa de Israel, os vídeos. Enfim, esse é um projeto novo. Se você deseja, invista nisso aí, nos abençoe e em breve estaremos começando esse trabalho. Maravilha. Miguel. Muito obrigado. Deus abençoe, foi um prazer estar com você. A gente que agradece, mais uma vez, aceitar o convite de estar conosco aqui em mais um programa. E queremos também agradecer você que assistiu e chegou até o final de mais um programa Israel para Jesus. E eu quero despedir com Shalom Aleichem, a paz seja convosco e até o nosso próximo programa. Que Deus abençoe.